Tá? Então, é importante que um uso cada vez maior, né? Você está lendo nos jornais aí, essa questão de previdência, hoje é um tema central, nós vamos falar um pouquinho disso também aqui nas nossas discussões. O outro contexto aqui é o contexto profissional. Então, no contexto profissional, exatamente, você dentro da empresa, você dentro do seu trabalho na empresa, você tem que resolver questões onde o uso da matemática financeira também é importante. Então, onde vai aparecer isso? Então, muitos profissionais que estão na área de planejamento das empresas, na área aí de análise de investimentos, vão ajudar a empresa a avaliar oportunidades de investimento que vão aparecer. Então, você tem uma empresa e, sei lá, tem um concorrente e você sabe que o concorrente está interessado em vender a empresa dela. Você fala, poxa, com isso eu posso ampliar minhas operações. Será que isso é uma operação interessante para ela? Então, você está na linha aqui das aquisições, né, onde você está fazendo a avaliação, e essa avaliação vai usar muitos princípios de valuation e que se baseiam fundamentalmente em ideias de matemática financeira. Né? Novos empreendimentos, eu vou fazer um novo negócio, né, uma nova linha aí, de negócio que vai exigir determinados investimentos. Né? Será que isso é legal? Será que é bom? Né? Isso aí você vai precisar avaliar. Você vai precisar avaliar alternativas de financiamento. Né? Você fez sua análise e, de repente, você fala, olha, parece ser interessante eu investir numa nova planta industrial. Né? Aqui a gente tem muita relação, aqui no nosso campus, com vários setores do agronegócio. Um setor que é muito ligado, até porque Piracicaba é um centro importante nessa área, é toda a indústria de açúcar e álcool. Tem várias usinas em volta, tem várias empresas grandes. Uma delas é a Raízen, que tem a sede aqui em Piracicaba. A Raízen, basicamente, é uma empresa que o grande parceiro dela é a Shell. A Shell é a dona, a maior parte da Raízen e tem sócios que são da antiga Cosan. E pode ser que a Raízen eu vou construir uma nova usina para produzir açúcar, álcool, energia elétrica. Né? E um investimento desse pode chegar à ordem de 500 milhões a 1 bilhão de reais, até mais, dependendo do caso aí, 2 bilhões de reais. Né? E como é que eu vou financiar isso? Né? Aí eu vou procurar bancos privados, vou procurar um banco de desenvolvimento, que a gente tem que chama BNDES, que está até enrolado aí um monte de discussões aí na mídia. Eu vou emitir bonds, papéis aí para vender no mercado internacional, vou captar isso no mercado internacional, nós vamos ver esse tipo de captação. Eu vou chamar novos sócios para poder esses sócios entrarem com dinheiro e esse dinheiro ser usado para construir essa empresa. Outras alternativas. Né? E veja, para você fazer toda essa avaliação, você vai precisar entender alternativas de financiamento e saber usar princípios de matemática financeira para poder responder às questões relevantes que vão aparecer aí. Decisões com impactos financeiros, mais diretos aí. Isso é muito comum também, muitos alunos nossos têm esse tipo de atividade. Né? Nós temos aqui uma empresa grande que tem aqui perto de Piracicaba, ou em Piracicaba, na realidade, que é a Caterpillar, uma das maiores empresas de equipamentos de terraplanagem, equipamentos para a área de agronegócio, equipamentos industriais, motorizados, elétricos, etc. E pode ser que dentro da Caterpillar, né, você tenha lá o interesse de analisar 2 processos de produção alternativos. Você produz de um jeito, aí tem lá os engenheiros que estão falando, olha, vamos produzir de uma outra maneira. Aí vem a questão, quer dizer, qual dos 2 processos seria o processo mais adequado, ou melhor, do ponto de vista econômico, financeiro? Né? Então, é exatamente você conseguir identificar a melhor tecnologia, né, do ponto de vista econômico-financeiro. Então, isso vai exigir avaliações, né, envolvendo princípios de matemática financeira. Qual que é o maior processo de produção? Então, veja, nós estamos aqui dentro de uma escola de engenharia. Né? Então, essa análise de processos de produção acaba sendo importante.
Quer dizer, muito da inovação tecnológica ela vem de processos novos de produção que são mais econômicos do que os processos antigos. E com isso surge a questão de avaliação. Pode ser que num certo momento não seja ainda econômico, mas pode ser que num certo momento seja. Por exemplo, você ao nível até de uma residência, pode surgir uma questão, será que hoje já é viável eu conseguir suprir a energia elétrica que eu tenho em casa com células solares, captação de energia solar para a produção de eletricidade? Veja, tecnicamente é viável fazer isso. É fácil, você pode comprar até no Mercado Livre kits que podem fazer a sua residência operar 100% com energia solar, usando baterias aí para captar, para armazenar energia, etc. Agora, eu estava fazendo essa conta outro dia. Para você fazer isso em casa, por exemplo, uma casa média aí, o investimento vai sair hoje em torno de 50 a 60 mil reais. Agora, veja, é você comparar esse processo de produção, que de repente você não vai precisar mais pagar a tua conta de luz, mas você vai ter que ter um desembolso de 50 a 60 mil reais, talvez até financiando isso de alguma maneira. Você comparar essas duas alternativas, pagar a conta de luz do jeito que você paga, ou fazer esse investimento para você ter esse equipamento, e talvez até saber gerenciar esse processo aí, acaba envolvendo muitos elementos de matemática financeira. E nas empresas, eles fazem isso aí todo dia, especialmente as empresas que têm processos de produção ativos aí, porque ela quer ganhar mais, então ela vai precisar achar a maneira mais eficiente. Então aqui tem pelo menos 3 áreas importantes que você como profissional, e a gente vê pelos nossos alunos que passaram aqui pelos nossos cursos, que eles vão estar envolvidos com isso. Pode ser que não, pode ser que você vá para uma outra área aí, que isso aí seja menos importante. Mas eu duvido, acho que dificilmente você não vai, de um modo ou de outro, ter que passar por esse tipo de resolver problemas relacionados a essas áreas aí. Tá? Então, só para a gente já começar a finalizar, eu vou voltar a um tema que eu quero deixar bem claro aqui. Tá? A matemática financeira vai dar para vocês aí receitas para você ganhar dinheiro com certeza, ficar bilionário, etc? Não. Tá? Até porque eu desconheço essas receitas, se soubesse, estaria até usando. Tá? E eu leio a literatura nessa área, quer dizer, e a síntese que a gente tem da literatura é que as receitas não existem. Até certas ideias que, num certo momento, elas até são boas para você ganhar um pouquinho mais de dinheiro, bem mais que a média, elas se esgotam rapidamente porque muita gente começa a usá-las e as rentabilidades caem, por razões que a economia explica bastante bem. E aqui eu vou mostrar alguns exemplos, até para você perceber que pessoas que são muito mais capacitadas que a gente fracassaram na busca dessas alternativas que supostamente seriam infalíveis para você ganhar muito dinheiro. Então, um exemplo que eu ponho como talvez um dos mais emblemáticos aqui é o exemplo desses 2 grandes economistas, o Myron Scholes e o Robert Merton, que nada mais são do que 2 prêmios Nobel de economia e que a vida inteira deles trabalharam na área de finanças, buscando talvez essas fórmulas de você ganhar dinheiro, com certeza estudando finanças de um modo geral. As contribuições deles são bastante significativas em várias áreas aí. E o que eles fizeram? Num certo momento, já mais velhos, eles imaginaram o seguinte: vou pegar uma ideia que existia, que surgiu um conceito, que é o conceito, que não vou entrar em detalhes aqui, que chama hedge funds, tá? Fundos de hedge. Tá? E por alguma razão, que eles teoricamente estavam imaginando, falaram, isso aqui é uma forma de eu ganhar muito dinheiro, com certeza. E montaram essa empresa, chamada Long Term Capital. E pela credibilidade que eles tinham, eles conseguiram captar muito dinheiro. Porque muita gente também acreditou nesse sonho. Os caras são prêmios Nobel, então eles devem saber alguma coisa que a gente não sabe. Tá? E que vai fazer a gente ganhar muito dinheiro, com certeza. Tá? Bom, para encurtar a história, esse Long Term Capital, quando houve uma crise aí em 1998, que desestabilizou
parcialmente o mercado financeiro. E como consequência dessa crise, essa ideia dele, que até por algum tempo ela chegou a funcionar bem, começou a dar prejuízos enormes. Tá? Quer dizer, para encurtar a história, acabou fechando, tá? Prejuízos acumulados para os investidores de quase 4,6 bilhões de dólares. Um monte de gente perdeu muito dinheiro. E eles próprios. Tá? E por algum tempo, em 3 anos, ela chegou a render 40% ao ano, que é uma taxa muito alta. Tá? Então, às vezes, algumas iniciativas dessas parecem ser muito bem sucedidas. Investir numa certa ação, esse ano deu 50%. Agora, o problema não é saber o ganho num ano, é saber ao longo do tempo. Pode ser que no ano que vem caia 40% ou caia 100%. A volatilidade, a variação no mercado financeiro é muito grande. E o que interessa para aquele nosso problema da previdência, do investimento de longo prazo, não é o ganho que você tem imediato, é o ganho no longo prazo. É você hoje, com o objetivo de chegar, sei lá, 1, 2, 3 milhões de reais de patrimônio acumulado lá na frente, você saber quanto que você tem que poupar hoje para que daqui, sei lá, 30, 40 anos você consiga atingir esse objetivo. E pode ser que é muito mais aquele processo de grão em grão a galinha enche o papo do que um processo em que você vai descobrir um milagre que vai fazer 100 reais virarem 2 milhões de reais, ou até mais. Bom, bilhete de loteria é um desses milagres, tá? Mas veja que difícil ganhar, sabe? Okay? Mas tem muita gente que ganha, tá? Mas é um tipo do negócio que você não tem garantia. Né? Vai depender da sua sorte de ter escolhido lá o bilhete premiado. Então esse é um exemplo interessante. Um segundo exemplo interessante é o exemplo desse grande economista do começo do século XX, que foi esse Irving Fisher. Irving Fisher foi um dos economistas proeminentes nas primeiras décadas do século XX. E você sabe que, você já deve ter ouvido falar, que ao final da década de 20, especificamente em 1929, houve um fenômeno que depois teve consequências por muitos anos, que foi a crise relacionada à quebra da Bolsa em Nova York. Né? Ou seja, de um dia para outro, os valores das ações começaram a despencar. E isso, quer dizer, em função de uma série de razões, que acabaram levando a uma crise, né, nos mercados internacionais, nos Estados Unidos, depois se propagou para o mundo inteiro, que levou a década de 30 a ser uma década de muita estagnação econômica. Muitos dos aspectos que levaram à Segunda Guerra Mundial vieram até dessa situação. Nos Estados Unidos houve muita fome. Realmente quebrou muita gente, muitas empresas. No Brasil, nós precisamos nos desfazer. O preço do café despencou no mercado internacional. O café era grande commodity nessa época. Nós precisamos queimar estoques aqui, tá? Porque não tinha o que fazer. O café que você não vendia. Então, uma crise de dimensão descomunal. Bom, o Irving Fisher, dias antes desse momento que desencadeou a crise, ele falou que era o cara que entendia de economia, era um grande economista dessa época. Ele até falava, olha, os preços eles chegaram a um patamar que é permanentemente elevado. Quer dizer, a expectativa dele é que aquela bonança que existia até 1929 continuasse infinitamente. Ele era extremamente otimista e chegou no dia crítico lá de 29, bom. Então, a capacidade preditiva que você tem sobre o que vai acontecer, por mais que você conheça mercados, ela é muito limitada. Se ela fosse boa, nós conseguiríamos ganhar dinheiro com certeza, porque você vai saber quais ações vão subir amanhã. Você não sabe. A não ser que você tenha informação privada, que é ilegal. Informação insider, informação de dentro do negócio. Né? Teu tio é o presidente da Petrobras e ele te liga no telefone e fala, descobrimos hoje um monte de petróleo numa nova jazida. Ninguém sabe isso, porque o cara acabou de me ligar da plataforma. Então saia correndo para comprar a ação da Petrobras. Isso é ilegal. Mas claramente a gente sabe que os grandes investidores eles ficam muito sintonizados para poder saber alguma coisa com antecedência.
Então eles ligam para todo mundo e acabam, de alguma forma, sabendo mais do que aquilo que está nos jornais. Agora, você imaginar que você vai conseguir ganhar muito dinheiro com aquilo que todo mundo está lendo, realmente não é crível isso. Tá? Mas, claramente, a informação privilegiada, ela é algo importante, ainda que frequentemente seja ilegal você ter. Então, aqui um exemplo importante. Um outro exemplo importante é desse caso Madoff, que talvez alguns de vocês tenham ouvido. Esse Madoff era um dos grandes investidores americanos, foi presidente de uma das bolsas importantes, chamada Nasdaq. E ele tinha uma das maiores corretoras dos Estados Unidos. Ele é tido como um gênio das finanças. E ele oferecia um fundo de investimentos que sistematicamente dava retornos acima da média. E não era muito acima da média. Vamos supor que a média seja 10%, 11%, o fundo dele sistematicamente dava 12%, 12,5%. 1 ou 2 pontos acima. Que não parece ser uma enormidade, mas no mercado financeiro faz diferença. Tá? E todo mundo ficava meio suspeito. Mas como é que esse cara ele consegue esses retornos um pouco acima da média, sistematicamente? Tinha muita gente que falava que tem que ter alguma fraude. Tá? Hoje é fácil, porque depois a coisa degringolou, mas já havia suspeitas que tinha alguma coisa. Agora, muita gente também pensava, poxa, como esse cara é um gênio de finanças, como ele tem informação no mercado, talvez até informação privilegiada, porque ele tinha umas maiores corretoras também dos Estados Unidos. Bom, aí quando chegou em 2008 houve então, uma série de razões, uma crise grande no mercado financeiro. Tá? E aí esse fundo dele, que supostamente era um fundo maravilhoso, né, de repente muita gente começou a tirar, né, ou vender as suas cotas no fundo, e isso, em uma semana, ele já não tinha mais como pagar as pessoas que estavam tirando o dinheiro, e que supostamente tinha que ter, porque o dinheiro estava lá. Tá? Quebrou. Tá? E para você ter uma ideia de quem eram os investidores que estavam nesse negócio, grande parte da comunidade de investidores judaicos de Nova York, que é tido como os caras que entendem de como aplicar dinheiro. Muitos perderam tudo o que tinham, porque eles acreditavam piamente no Madoff. Os prejuízos aqui chegaram a 20 bilhões de dólares, até mais, depois com a conta que você faz. Tá? Foi para a cadeia, está preso hoje, mas isso aqui mostra, cara, mesmo um cara que parece ser o gênio, está oferecendo, você até ganhou dinheiro por algum tempo, mas como aquilo de fato não tinha sustentação, era no fundo o que a gente chama de pirâmide. Tá? Era um investimento que, no fundo, se baseia em princípios que são conhecidos desde a antiguidade, porque esse tipo de fraude, ele sempre ocorreu e sempre vai ocorrer. Tá? E sempre pega quem? Aquele que acha que você consegue ganhar dinheiro fácil. Tá? E que é mais esperto que os outros. Tá? Então, e aqui é interessante, porque ele não enganou o pobre coitado, ele enganou investidores de altíssimo nível, que supostamente deveriam estar fazendo suas contas e já concluindo que não era possível ele dar aqueles retornos que ele estava dando, porque não existe, não tem mágica no mercado. Tá? E um outro caso interessante, também de potencial ganho muito fácil, existia uma empresa, isso já faz algum tempo, que chamava-se Fazendas Reunidas Boi Gordo. Tá? Então, as Fazendas Reunidas Boi Gordo, o que ela tinha? Foi em síntese aqui, tá? Só para simplificar a história. Ela oferecia um papel, um ativo financeiro, e que representava bois. Em vez de você comprar bois e especular no crescimento do preço dos bois, você comprar boi hoje, engordar esse boi e vender daqui a um ano, ela oferecia para você o seguinte, olha, você quer comprar 100 bois papel? O boi papel, né? Ou seja, um título que representava, por exemplo, 100 bois. Tá? E aí ela te oferecia um ganho fixo em peso dos bois. Então, aqueles 100 bois, né, peso X, vão valer o peso de 100 bois mais 30%, 40% daqui a um ano. Ou seja, você tem lá 100 quilos de boi, daqui a um ano esse papel vale 130, 140
quilos de boi. Tá? Então isso aqui ela dava uma garantia em... Aí você, mas eu quero realizar isso. Então venda, nós vamos ver o preço do boi naquele dia no mercado, esse preço é um preço amplamente difundido, existe até contrato em bolsa levantado aqui por preço pelo CPE, e aí nós vamos te pagar. Tá? E era um negócio que parecia maravilhoso, porque você tem um retorno de 30% a 40% em peso, ainda com a flutuação do preço, é um retorno muito alto num ano. A gente vai ver que nas alternativas de investimento tidas como razoavelmente seguras, é muito difícil você ter isso com certeza. É dificílimo. Né? Ações pode acontecer de um ano para outro, mas também ela cai 40% depois. Quer dizer, na média, você não vai conseguir isso. Né? Bom, aí num certo momento, os investimentos no Brasil eles são regulados, existem instituições aí que regulam o oferecimento dos investimentos. O pessoal começou a desconfiar que isso era uma fraude. Porque a ideia que existia aqui é que a hora que você comprava um boi papel, ele comprava o boi físico e punha numa fazenda para engordar. Então estava lastreado o papel. Né? Só que ele não fazia isso, ele punha no bolso, em grande medida. Tinha uma fazendinha lá que tinha poucos bois. Eu conheci muito bem esse investimento, é muito interessante. Lá em São Paulo, e embaixo tinha um açougue de elite, aqueles açougues muito sofisticados, e só podia comprar carne ali quem tinha os papéis. Então o cara falava, não, compre a carne do seu próprio boi. Então é um negócio legal, os caras te davam um chapéu, você era um boiadeiro virtual. Quem comprava isso em São Paulo? Dentista, médico, empregada doméstica, os caras tinham uma rede de vendedores que era impressionante. O cara era um gênio de vendas aí. Então vendeu isso para todo mundo. Até o dia que quebrou. Quebrou assim, quer dizer, você começou a ter uma suspeita de que aquilo era um processo fraudulento, e aí os investidores todos correram lá para poder resgatar os seus papéis. Chegaram lá, estava fechado já. E aí, o que acontecia com o dinheiro que eu tinha investido lá? A gente tinha investido mais de R$1 milhão. Perdeu o dinheiro. Sumiu. Aí você entra na justiça para tentar resgatar alguma coisa, o pessoal está na justiça até hoje. E eles não têm ativos suficientes para pagar aquilo que eem devem. Né? Então, aqui alguns exemplos, exatamente para mostrar para vocês que não tem aqui milagre. Tá? Quer dizer, ainda que você possa eventualmente achar alguma atividade que é interessante, você tem que sempre estar muito atento a tentar entender se aquela rentabilidade que você está vendo elevada não tem por trás um risco grande de você vir a perder aquele dinheiro que você está imaginando aí que você ganharia com certeza. E lógico, o cara que está vendendo isso vai tentar te convencer de todas as maneiras que não existe risco nenhum. E esse pessoal que vende é muito bom de conversa. Tá? Então você precisa tomar cuidado. E por isso que você tem que saber as referências, né, os benchmarks aí de rentabilidade de investimentos para você não cair em situações complicadas. Né?